Seja muito bem-vinda a mais um encontro do nosso programa Cá Entre Nós. Eu fico realmente lisonjeada de ter um pouquinho do seu tempo aqui comigo, porque eu sei exatamente como que é a sua vida corrida com criança, ou às vezes é um bebê, às vezes até já é uma criança crescida, só que mesmo assim ainda demanda muito tempo, então eu fico honrada de ter um tempinho aqui seu comigo pra gente conversar um pouco. E aqui no Cá Entre Nós, o nosso objetivo é tirar você do modo de sobrevivência e te ajudar a resgatar aquela mulher que acabou ficando guardada na gaveta depois que os filhos chegaram, né? E para que você tenha mais alegria, autoestima e principalmente saúde mental para cuidar de você. Eu sou Raíssa, criadora do Renova Mãe, e eu tô aqui para ser a sua guia nesse processo de renovação. Hoje o assunto é forte e necessário. Vamos falar sobre a culpa de pensar em si mesma e como que esse sentimento tá te isolando das suas amigas e do mundo. E se você já disse não para um convite querendo dizer sim, ou se, por exemplo, sente que é uma fraude só de tentar tirar 15 minutinhos para você. Esse episódio foi feito exatamente para você. E assim, vencer a culpa e o isolamento é um processo de reeducação emocional. É entender que você não deixou de ser uma mulher, né? Porque se tornou mãe. E é um conflito bem grande entre nós que somos mães, né? Na nossa cabeça, assim, é um conflito bem complexo. E esse tema é sobre recuperar o seu direito de existir além da função de ser mãe de fulano, ciclano, né? Que quando a gente tem filho a gente se torna, por exemplo, eu mãe da Maitê. Eu não sou mais a Raíssa, eu sou a mãe da Maitê. E é sobre oxigenar a sua mente para não sufocar na rotina. E eu já quero deixar bem claro, tá? Que vencer a culpa não é se tornar negligente e não é abandonar os seus filhos ou não se importar com a necessidade deles. É muito assim, pelo contrário, a gente precisa entender isso, que é totalmente ao contrário. É entender que se a base, que é você, não estiver bem, nada da sua casa vai funcionar direito. E não é egoísmo, é autopreservação. E eu quero que você me responda agora nos comentários se você já se sentiu culpada só de pensar em sair um pouco para cuidar de você. Se você já sentiu isso, comenta lá, que eu quero saber pra gente também entender que a gente não tá passando por isso sozinha. Se você sentiu medo do julgamento, mesmo tendo quem te apoie, porque isso acontece muito e aconteceu comigo também. E para você entender que eu não tô falando isso só assim na teoria, né? Como eu disse, eu passei por isso, já aconteceu isso comigo. Eu quero abrir meu coração aqui, eu vou contar para vocês. Eu me lembro exatamente da primeira vez que eu saí de casa sozinha. E depois que a minha filha nasceu, né? Eu saí de casa depois que a minha filha nasceu. Eu fui pra academia. E no caminho foi um sentimento, era um turbilhão de coisas assim na minha cabeça. De um lado era aquela vozinha que ficava assim: você tá fazendo algo errado, você deveria estar lá com ela, você tem que ficar lá, como é que você sai e deixa ela lá, sozinha, né? Entre muitas aspas. Mas do outro lado vinha uma sensação de: cara, que liberdade maravilhosa! Tipo, eu nem sabia que isso existia. É como, tipo, sabe, uma coisa que a gente tá fazendo parece que a gente tá fazendo pela primeira vez, assim, sei lá, sabe? É muito engraçado. E era um respiro. E quando eu terminei o treino e voltei pra casa, parecia que um peso enorme tinha saído, assim, das minhas costas, sabe? E eu percebi duas coisas fundamentais naquele dia. Primeiro, que eu ainda conseguia e precisava ter uma rotina só minha, fazer uma coisa assim, só pra mim mesmo. E o segundo
é que o pai dá conta. Vocês acreditam? Sim, gente, ele dá conta sim. E então vocês fiquem tranquilos que a criança não vai sofrer, não vai morrer, não vai acontecer nada. Ela vai ficar bem com o pai dela. E é bom também porque o pai cria um vínculo com a filha. Então deixem, acreditem. E eu vejo que muitas de vocês travam, não por falta de apoio, né? Mas por falta de coragem interna. Eu participo de uma comunidade de mães e uma delas tinha tudo que muitas sonham. Uma rede de apoio maravilhosa, um marido incentivando, dizendo: vai, amor, vai pra academia, vai lá se cuidar e tal, tira um tempo pra você. Mas ela simplesmente não tinha coragem. E ela tava assim, paralisada só pela culpa. E eu sei que isso deve acontecer assim demais com vocês, porque também aconteceu comigo, mas assim, essa culpa eu consegui lidar bem até com essa questão de sair. Realmente fica um aperto assim no coração quando a gente sai, mas eu consegui lidar bem. Mas eu sei que tem gente que paralisa e trava realmente. E sabe o que eu disse pra ela? É o mesmo que eu vou dizer agora aqui pra você. Apenas vá. Faça o teste, saia, viva esse momento e quando você voltar, me diga se você se arrependeu. Eu tenho certeza absoluta de que será a melhor escolha para você e para sua família hoje. Você pode ter certeza disso. Eu não tenho uma sombra de dúvidas de dizer isso para vocês. E quando você liberta essa culpa e volta a ter uma vida social, mesmo que pequena, você ganha um repertório. Você volta a ter assuntos que não só falar mais assim, de fralda, de escola, de doença, que é o único assunto que a gente consegue falar depois que tem filho. E isso melhora a sua relação com o seu parceiro, isso melhora o seu humor. Eu sinto isso absurdo em mim. Hoje mesmo eu saí para correr, corri 4 quilômetros e depois da natação da minha filha, né, meu marido falou: vai enquanto a gente estiver lá. Eu falei: não quero perder a natação dela, eu vou depois que a gente voltar. Aí eu fui, depois que a gente voltou, aí cheguei em casa, tomei um banho e sentei aqui para conversar com vocês, para contar, né, essa história aqui para vocês. E a oportunidade aqui é voltar a sentir prazer pela sua própria companhia. E que não tem preço ver seu filho admirando uma mãe leve e confiante. Gente, é exatamente isso. Talvez você esteja pensando assim: Raíssa, mas eu não tenho tempo. Ou, por exemplo, eu me sinto egoísta em pensar só em mim para sair. Ou, porque eu já ouvi muito isso e já senti também. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Cuidar de você é o que vai te dar força para cuidar de todos à sua volta. Não é sobre se ausentar, mas é sobre você voltar a se abastecer, é você voltar a se sentir melhor. E outra coisa assim que eu sempre escuto também é: e se o meu filho sentir minha falta? Cara, confia. Eles aprendem com o exemplo. Quando te veem se cuidando, eles aprendem sobre autoestima, sobre respeito próprio, sobre se cuidar, sobre se respeitar, sobre se cuidar mesmo. E é muito engraçado, porque criança repete tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Eu faço exercício aqui em casa, né? E é muito engraçado, porque a Maitê, ela imita eu fazendo exercício. E pra ela vai crescer vendo isso, e isso pra ela é uma coisa natural. E é super legal. Um autocuidado que eu tenho às vezes no banheiro. Às vezes não, né? Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu vou no banheiro, eu lavo o rosto, passo meu hidratante, passo meu protetor solar. E esses dias ela demonstrou a vontade de querer fazer também. Aí eu finjo que tô passando assim no rostinho dela e pronto. Aí ela passa e fala: nossa, que incrível, é incrível, incrível mesmo. Façam, não se sintam culpadas, porque o exemplo é o que arrasta. Não adianta a gente ficar tentando falar, gritar e tal para a criança fazer, que o exemplo é a melhor forma da gente educar. Sobre o jeito certo e o jeito errado de lidar com a culpa materna e o isolamento. E o jeito errado é simplesmente se encolher.
recusar todos os convites, aceitar que a sua vida social acabou e que se contentar com migalhas de tempo para si, sempre com culpa. E tá, e qual que é o jeito certo? O que eu mudo, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o jeito certo, é começar pequeno, mas fazer pequenas coisinhas, sabe? Pode ser, por exemplo, um café com uma amiga de 30 minutinhos, uma ida rápida à academia, um passeio pequeno sozinho, uma ida ao mercado sozinha, qualquer coisa sozinha, uma volta no quarteirão, mas o mais importante é não peça desculpas por existir. Se permita e observe como isso vai transformar a sua energia na volta para casa. E o pequeno passo prático de hoje é escolha um momento nos próximos dias para sair sozinha, pelo menos 30 minutos. Ali vai ali no mercado, 30 minutinhos no mercado. Não precisa ser nada grandioso, tá? É só um tempo pra você, nem que seja um banho demorado pra você ficar lá dentro do seu banheiro, 30 minutos de porta fechada, só você. Pode ser um café, um passeio, ficar sozinha num cômodo lendo, se tranca em algum canto por 30 minutos só pra você. Depois, eu quero que você registre como se sentiu. Se quiser, assim, pode até compartilhar comigo aqui nas redes sociais usando a hashtag #CáEntreNósMães, para eu e outras mães a gente saber que você conseguiu e a gente criar essa comunidade muito forte e poderosa que é a comunidade de mães. Eu quero recapitular o que a gente falou nesse vídeo. E a primeira coisa que a gente falou, vencer a culpa materna e o isolamento não é sobre egoísmo, é sobre autopreservação. Esse foi o nosso primeiro pilar. Quando você se cuida, todos ao seu redor se beneficiam. E lembre, o pai dá conta, a rede de apoio existe, a sua coragem vai inspirar quem tá perto de você. Você vai ver como as pessoas vão passar a te admirar, elas vão te admirar por essas atitudes. E quem julgar você só ignora mesmo. Porque nós estamos aqui juntas. Pode ter certeza que você vai ficar muito bem. Agora eu quero propor um desafio. Comenta aqui embaixo qual será o seu primeiro passo para sair desse ciclo de culpa e isolamento. Pode ser, assim, uma palavra, uma frase, o que você quiser. Marca também uma mãe que precisa ouvir isso. Vamos fazer junta e fortalecer essa rede. E se esse conteúdo faz sentido para você, curte, compartilha e salva para rever depois. E se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!